Boa noite a todos. Meu nome é Roberto Angotti, sou coordenador do Sejur, Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo. Estamos aqui reunidos para mais um evento da série Encontros Notáveis, coordenado pela Secretaria Municipal de Justiça do município de São Paulo e realizado pelo Sejur. Gostaria de iniciar saudando nossos convidados, professor Floriano Azevedo Marques, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, também professor titular da mesma entidade, que hoje nos brindará com o tema Aprendendo com a Contingência, a Pandemia e o Direito Público. Já estou ansioso por essa fala. Teremos, iniciando, porém, a doutora Marina Magro Berengues Martinez, nossa procuradora-geral do município. Sempre uma alegria tê-la aqui lá no Sejur. Doutora Marina vai tratar do tema a Procuradoria-Geral do Município de São Paulo e a pandemia do Covid-19. Vamos em frente. Bom, a doutora Marina Magro, como eu tinha dito, vai trazer para nós o tema a pandemia, a PGM e a pandemia do Covid-19. A doutora Eunice havia me pedido para que, antes da exposição da doutora Marina, fizesse uma breve homenagem aos advogados em virtude da data do 11 de agosto, né, da Fundação dos Cursos Jurídicos. E, na verdade, eu queria deixar um registro que a própria exposição da doutora Marina, como nós veremos, vai ser essa homenagem, porque ela vai deixar muito clara toda a importância da Procuradoria e da advocacia pública nesse contexto da pandemia. Eu gostaria de contextualizar a exposição da doutora Marina, porque essa palestra ela tem origem num artigo de mesmo nome que foi publicado numa revista intitulada A Reinvenção das Instituições Públicas para prestar um serviço público de qualidade à população durante a pandemia. O que foi essa revista? Essa revista surgiu da ideia de um grupo de trabalho formado pelas escolas jurídicas, então magistratura, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal Regional Federal, enfim, de se juntarem para fazerem um trabalho para demonstrar como cada qual dessas instituições se adaptou ou se reinventou, como o nome diz, para prestar um serviço público de qualidade à população durante a pandemia. Esse artigo foi dado a redação final pela doutora Marina, porém ele foi construído a muitas mãos e eu gostaria aqui de deixar registrado. Eu vou pedir licença para me alongar um pouco para deixar registrado todos aqueles que contribuíram com esse artigo, enviando as informações que possibilitaram que a nossa Procuradora-Geral pudesse reuni-las e dar a sua redação. Então, eu queria deixar registrado meus agradecimentos, os senhores coordenadores da PGM, Uno Molina, de Inovação e Tecnologia, Vinícius Gomes, de Gestão, Caio César Carlusti Coelho, do Consultivo, os diretores de departamento, William Alexandre Calado, do Departamento Judicial, Priscila Alessandra Widman, do Departamento Fiscal, senhores chefes de assessoria jurídica das secretarias municipais a seguir, Rafael Augusto Galvani Fraga Moreira, da Saúde, Tatiana Batista, da Educação, Isabela Teixeira Bessa da Rocha, Direitos Humanos e Cidadania, Gilmar Pereira Miranda, de Mobilidade e Transportes, por fim, Carlos Henrique Iglesias Coutinho Bastos, de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, esse último que tristemente nos deixou no último dia 28/7, então também aproveito o ensejo para deixar aqui uma homenagem ao doutor Carlos, que foi um grande procurador muito atuante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e também um dos que contribuiu com esse artigo. Esses foram os colegas que nos enviaram material, que colaboraram com o artigo, mas aqui fica meu registro a todos os meus colegas da Procuradoria por esse trabalho excepcional que a doutora Marina vai destacar. Então, já me desculpando novamente por me alongar demais, passo a palavra à doutora Marina Magro Berengues Martinez, que vai tratar do tema a Procuradoria-Geral do Município de São Paulo e a pandemia do Covid-19. Senhora Procuradora-Geral, minha chefe, muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui no Sejur. Microfone. Olá, boa noite. Agora está funcionando. Sim. Muito bom. Boa noite, Roberto. Boa noite, professor Eunice. Boa noite, professor Floriano. Boa noite a todos. Então, de fato, nós escrevemos esse artigo aí a muitas mãos, né? A gente achou
muito interessante poder compartilhar com o resto das outras carreiras e com a sociedade em geral o que se deu, né, dentro da Procuradoria nesse ano tão excepcional, tão diferente que enfrentamos agora em 2020 e que continuamos agora enfrentando em 2021 e que começou lá então, mais ou menos em março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 era uma pandemia e recomendou a todos os governos e a sociedade em geral que adotassem medidas estratégicas para prevenir o contágio pela doença e salvar as vidas. E passado mais de um ano, agora nós temos milhões de casos confirmados pelo mundo e milhões de mortes pela doença, o que se tornou uma tragédia sanitária muito pouco encontrada na história da humanidade, né? E com certeza a gente tem um divisor de águas aí, o mundo não vai ser o mesmo depois do que aconteceu nessa pandemia. E aqui na nossa área, nas competências constitucionalmente atribuídas ao município, não é difícil imaginar que o nível de adaptações que foram exigidas pela pandemia para esses entes da federação, que prestam a gama mais básica desses serviços à população, além de exercer o poder de polícia e da adoção das mais variadas políticas públicas de incentivo e fomento. Então, todos sabemos, o município tem um papel protagonista, né, na atenção básica à saúde, na manutenção da rede da educação infantil, na assistência social, na promoção da defesa dos direitos humanos e toda a série de atribuições previstas constitucionalmente para esse ente. E, nesse aspecto, a Procuradoria-Geral do município é quem compete à representação judicial e o aconselhamento e assessoramento jurídico do município. Pela Lei 16.974 de 2018, a Procuradoria-Geral é um órgão jurídico de uma instituição de caráter permanente com vinculação direta ao prefeito e tem por finalidade o posicionamento técnico-jurídico do município e a consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, incumbe à PGM a representação privativa judicial, também a privativa inscrição e cobrança da dívida ativa e o processamento de feitos relativos ao patrimônio municipal e os procedimentos disciplinares. Então, em outras palavras, a missão do município é de participar da formulação e da viabilização das políticas públicas em conformidade com a Constituição e com a lei, e promover a sua implementação e execução. É com base, então, nessa divisão de competências que tratamos dos desafios que a pandemia nos trouxe nesse período de tamanha excepcionalidade. Então, do ponto de vista da inovação tecnológica, já havia bastante progresso nesse sentido, a maioria dos procedimentos já era feita por meio eletrônico, já haviam reuniões virtuais e comunicação por meios de direcionamento de mensagens, né? Mas eram usadas não com tanta rotina e só quando havia uma circunstância mais especial. E agora nós tivemos, então, praticamente uma inversão, né? A regra virou que se fizessem as comunicações virtuais e eletrônicas. E para isso foi muito importante que houvesse a constituição do Núcleo de Inovação e Tecnologia da PGM, que já tinha sido instituído em 2018, e foi afortunadamente a partir dessa instituição que nós conseguimos desenvolver vários programas para o uso da PGM durante esse intervalo de tempo. Então, nós tivemos muitas melhorias no portal da dívida ativa, em que foi desenvolvida uma nova interface para o site público de consulta e pagamento de débitos inscritos. E o portal da PGM também sofreu vários incrementos. A gente conseguiu arregimentar todos os sistemas utilizados pela Procuradoria num site só, facilitando o trabalho dos procuradores. Muitos sistemas foram disponibilizados pela internet. Houve uma complementação, uma melhoria, né, da integração dos sistemas da PGM com os do Tribunal de Justiça para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica. Para os
cidadãos, de forma geral, os serviços foram integrados ao portal 156, principalmente os serviços que dizem respeito à nossa dívida ativa, né, a cobrança da dívida ativa. Temos um selo de acessibilidade. O site da PGM recebeu o selo de acessibilidade digital da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, demonstrando que estamos adaptados para serem utilizados por pessoas com deficiência visual. Do ponto de vista dos serviços, houve a digitalização de 100% daqueles relacionados com a dívida ativa. Então, de modo que os contribuintes podem consultar débitos, parcelamentos, expedir guias, formalizar acordos, tudo por meio eletrônico. Eles também podem contestar ou baixar um débito, comunicar uma dívida de imóvel ou comunicar um leilão. Enfim, é uma série de possibilidades que podem ser exploradas no site da PGE. E, de modo geral, no contencioso, nós enfrentamos uma intensa judicialização. A todo momento, a cada iniciativa que o Poder Executivo tomasse, havia correspondente iniciativa judicial para contestar aquela política. Então, teve um grande empenho na defesa dessas políticas públicas, né, de isolamento social, do uso de medidas para prevenir o contágio, e que não foram poucas as iniciativas que nós tivemos que barrar, né, no sentido de pretender o afastamento dessas exigências, né, das políticas de saúde. Também por isso nós tivemos uma grande e intensa batalha com relação às políticas de educação, com as políticas de transparência e com as políticas de incentivos culturais. Então, de modo geral, nós podemos citar as questões das escolas, os rodízios dos veículos, a divulgação de pessoas vacinadas, os incentivos para as viradas culturais feitas de modo eletrônico. Então, todos esses casos foram intensamente judicializados e, para todos eles, nós conseguimos dar a resposta adequada e fazer com que a política pública prevalecesse. Então, em termos de número, só até fevereiro de 2021, que é quando o levantamento foi feito, o Departamento Judicial da Procuradoria-Geral do município já tinha recebido para acompanhamento pelo menos 350 demandas, todas elas relacionadas à Covid-19. No Departamento Fiscal, as iniciativas diziam mais respeito com pedidos de moratória fiscal. Tivemos até um caso em que foi necessário formular um pedido de suspensão de segurança ao Supremo Tribunal Federal, porque havia sido concedida uma decisão para que não houvesse o pagamento de impostos para determinados veículos de comunicação. E, no final, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu o nosso pedido de suspensão, de modo a garantir que os impostos não deixassem de ser cobrados, não é mesmo? No momento em que os cofres públicos mais precisavam desse reforço, né? Ou pelo menos de que não houvesse um desfalque, né, dos impostos que deveriam ser recolhidos. Então, nesse momento em que se precisava da solidariedade, da continuidade da contribuição, não poderíamos prescindir desse recolhimento, que foi estimado na época em 7,5 bilhões de reais, que seria o custo dessa moratória fiscal. Então, a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal reconheceu que não cabia ao Poder Judiciário dizer quem devia ou não pagar impostos, ou mesmo quais as políticas públicas que deveriam ser adotadas, substituindo o gestor responsável pela condução dos destinos do Estado no momento. E essa decisão foi muito importante porque já conseguiu, então, refrear iniciativas como essa que estavam sendo muito frequentes, né? Todas essas demandas foram bastante injustificadas, porque o município, além disso, tinha tido outras atitudes de modo a ajudar a sociedade nesse momento, né, de dificuldade. Então, tinham sido prorrogados os prazos de vencimento dos tributos, tinham sido prorrogadas as validades das certidões, tinham sido suspensos os protestos da dívida ativa e o ajuizamento das execuções fiscais. Então, de modo que também, por esse lado, a PGM deu a sua contribuição
ao cessar, então, o ajuizamento e o protesto relacionados à dívida ativa, o que só foi retomado muito recentemente nesse ano. E, de modo geral, outras questões se colocaram, né, surgiram, questões que eram só apreciadas como de interesse acadêmico, né, quando nós falávamos assim de guerras e pandemias, eram coisas que constavam no manual, mas a pandemia, então, trouxe para a realidade e que exigia respostas para questões que não tinham sido examinadas antes. Como, por exemplo, quais os instrumentos jurídicos que estavam disponíveis para implementar o distanciamento social, como adquirir com segurança equipamentos essenciais que subitamente desapareciam do mercado ou cujo preço estava marcado por grande volatilidade. Como realizar as contratações necessárias para garantir o funcionamento de inúmeros leitos de UTI que se mostravam necessários? Como garantir a merenda escolar e que ela continuasse a chegar às crianças com a suspensão da presença física nas escolas? Quais as contratações necessárias para possibilitar que essas crianças continuassem a ter o essencial à cultura, para que fosse realizado, então, à distância o ensino e de modo a preservar o distanciamento social? Quais as contratações necessárias para garantir a alimentação e a higiene pessoal? Quais as adaptações contratuais necessárias para garantir a continuidade do transporte público em um cenário com a diminuição da demanda e a necessidade de distanciamento? E também, como uma coisa que se estendeu por toda a prefeitura e por toda a sociedade, como adaptar o serviço público para a realidade do teletrabalho. Então, todas essas questões foram colocadas para o consultivo de modos variados, né? De uma hora para outra, a administração precisou utilizar e aplicar instrumentos que eram só curiosidades acadêmicas. E foi necessária a edição dos 3 níveis de entes federados de normas temporárias, com exceções justificadas pela emergência jurídica que estávamos enfrentando. Então, nesse cenário desafiador, os procuradores votados nas assessorias jurídicas tiveram um desempenho bastante notável, de forma a responder com presteza, com celeridade, às extensas necessidades das consultorias jurídicas geradas pela pandemia. Para destacar o trabalho e citar algumas adaptações exigidas no âmbito de uma parte das 27 secretarias. Todo esse esforço teve lugar nas áreas de fiscalização das atividades comerciais e de uso e ocupação do solo, da cultura, dos esportes, do lazer e das obras e do saneamento. E cada área teve algum impacto que poderia ser referido em razão da pandemia. E ainda no âmbito do consultivo, foi importante destacar o trabalho da Coordenadoria Geral do Consultivo, que tem como principais atribuições a atividade de consultoria e coordenação das unidades de assessoramento jurídico e técnico da PGM. E incumbiu a Coordenadoria Geral do Consultivo responder às consultas formuladas por todas as secretarias do município nesse período tão conturbado. Então, isso foi apenas um pano rápido, né, sobre as questões que foram enfrentadas aqui pela PGM e pelo município durante esse período de exceção. Também devemos destacar a nossa casa de hoje, né, o Centro de Estudos Jurídicos Lúcia Maria Ribeiro de Moraes Mendonça, que rapidamente se adaptou à nova realidade do ensino à distância e conseguiu manter as suas atividades realizando os cursos dessa maneira, né? Não houve uma interrupção na prestação dos serviços, de modo que, de maneira bastante célere, bastante pronta, o que a gente verifica é que a carreira inteira, todos os procuradores e os servidores que compõem a nossa instituição conseguiram responder de modo urgente, rápido, satisfatório, de forma a entregar a sua missão, e esteve à altura do desafio a que se viu forçado a enfrentar como a sociedade como um todo. Então, assim, fica a minha homenagem a todos os integrantes da carreira, a minha satisfação e o meu orgulho por poder participar dos seus quadros e, enfim, tenho certeza que a PGM, os advogados públicos, estão sempre exercendo a sua missão
com toda a satisfação e com toda a presteza. E esse foi só um jeito de comprovar como nem mesmo uma pandemia conseguiu nos tirar aí do rumo certo. Então, muito obrigada a todos, e eu devolvo, então, a palavra ao Dr. Roberto. Muito obrigada. Eu acho que o microfone está mudo. Desculpa, falha minha. Obrigado, doutora Marina. Muito bem explanado. Eu acho que se é possível, de alguma forma, traduzir tudo o que aconteceu durante essa pandemia e toda a resposta que a PGM deu, você deu conta do recado, mas que realmente resumir tudo isso não é fácil. A Letícia, eu estou pedindo para ela colocar aqui na nossa tela o link, para quem quiser ter acesso ao artigo. A obra trata não só da reinvenção da PGM, ou de como a PGM respondeu à pandemia, no artigo da autoria da doutora Marina, mas das outras instituições. Então, é uma obra bastante interessante, que vale a pena a leitura, e é um aprendizado, um compartilhamento de olhar que eu acho de extrema relevância. Doutora Marina, muito obrigado pela sua explanação. Eu vou chamar agora a nossa secretária Eunice Prudente para fazer a apresentação aí do professor Floriano e acompanhar a explanação dele. Professor Eunice, nos ouve? Sim, estou ouvindo e também muito emocionada, não é? Espetacular a atuação da Procuradoria-Geral do município, e neste evento que também estamos homenageando todos os advogados, que esses advogados públicos, os procuradores, né, do município também recebam as nossas homenagens. E hoje, né, é também um dia, uma ocasião especial. Nós vamos ouvir o professor doutor Floriano de Azevedo Marques Neto. Doutor Floriano Azevedo Marques é doutor e docente em Direito Público pela Universidade de São Paulo e atualmente é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é titular no Departamento de Direito Público e Constitucional, onde ele ministra aulas de graduação, na graduação e na pós-graduação. Tem um currículo muito rico, porque também professor de pós-graduação estricto sensu, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. A sua formação é realmente São Paulo, uspiana, mas também professor visitante na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Católica de Lisboa, em Portugal, da Universidade Superior de Negócios, no Peru, e da Universidade Externado, da Colômbia. Também com uma advocacia bastante ativa, ele participa das câmaras onde atua como árbitro, né, na Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil, Câmara de Arbitragem das Indústrias do Estado do Paraná, Câmara de Conciliação e Arbitragem da FGV. É membro também de conselhos editoriais da Revista de Direito Público da Economia, da Revista de Direito das Telecomunicações, da Revista de Estudos Econômicos e da Revista de Direito Administrativo Contemporâneo. Membro do Conselho Editorial da Editora Fórum, palestrante, né, aí em muitos colóquios, e nós, na Sanfran, o chamamos do jovem diretor, porque nessa escola centenária ele é o mais jovem diretor, com essa carreira brilhante, e aceitou, e nós agradecemos, né, pois ele aceitou estar conosco neste momento e discorrer sobre o tema Aprendendo com a Contingência, a Pandemia e o Direito Público. Então, muito honrada, passo a palavra ao meu diretor,
professor doutor Floriano Azevedo Marques. Muito obrigado, professor Eunice, e espero que o meu microfone esteja aberto, e aí eu posso, então, começar saudando duplamente, né? Primeiro, saudando e agradecendo o convite feito pela professora Eunice, que, para mim, além de ter sido, ainda quando assistente do professor Dalmo, minha professora, é minha colega há já um bom tempo, quase 20 anos, desde que eu ingressei na faculdade, é companheira de várias iniciativas e jornadas. A Eunice integra aquele time de pessoas a quem eu tenho permanentemente que me desculpar de tanto que eu peço ajuda em diversas comissões, em diversas iniciativas, e ela, como todos sabem, tem a característica de sempre aceitar os desafios e sempre desempenhá-los muito bem. Então, em nome da professora Eunice, eu agradeço toda a organização do evento, pelo convite, pela oportunidade. Meu segundo agradecimento, Eunice, é o agradecimento à Procuradoria-Geral do Município, ao SEJUR, e eu faço, de certa forma, um tanto quanto emocionado. Por quê? Porque eu fui para o direito público, eu me dediquei aos estudos do direito público, eu passei a me interessar pelo direito administrativo por influência de um procurador do município, né? Um velho procurador do município, já falecido, que veio a ser meu pai, né? Meu pai foi procurador do município por 40 e poucos anos, até se aposentar, e continuou sendo procurador mesmo depois de aposentado. Então, em nome do meu falecido pai, o Zé Aníbal, eu agradeço à PGM, agradeço ao SEJUR, agradeço a todos os colegas procuradores municipais, sabendo que eu os admiro, quanto mais não fosse pela qualidade, pela excelência do trabalho que desenvolve, eu os admiro por herança paterna. Então, vocês têm em mim um admirador e de certa forma, devedor, porque, como disse, comecei a me interessar pelo direito público, em grande medida, vendo meu pai se dedicar às lidas que ele tinha lá, as lidas jurídicas na Procuradoria. Muito bem. Estamos aqui para falar um pouco do aprendizado que a contingência nos trouxe, que o inesperado nos legou. Ainda é uma análise que eu faço em preparação a um artigo que eu pretendo escrever, mas para isso eu acho que a gente vai ter que, em certa medida, ter superado a pandemia, porque não faz muito sentido pensarmos em escrever balanços quando a situação ainda é vivida, ainda é corrente, mas eu gostaria de fazer aqui um compartilhamento das minhas reflexões. Começo falando um pouco, contextualizando juridicamente a pandemia. Como foi dito aqui já anteriormente, a pandemia se revelou como o imprevisível materializado, né? Como foi dito aqui, eu, às tantas, no curso de graduação de Direito Administrativo, no capítulo dos contratos administrativos, dava-se exemplo de situações da teoria da imprevisão, sempre uma tríade, né? Um terremoto, uma guerra, uma pandemia. E dávamos esses exemplos aqui no Brasil, falando de coisas que existiam nos livros, nos manuais, na doutrina, mas que, objetivamente, eram exemplos limite de situações que dificílimamente viriam a ocorrer. Eis que vivemos uma pandemia. E uma pandemia que, para além do fato de ser o imprevisto, esta é uma pandemia que se revelou com o perdão do pleonasmo, um imprevisto imprevisível. Não houve tempo hábil para se planejar o enfrentamento da pandemia. No começo de janeiro, se iniciou uma notícia de que na China havia algo acontecendo, como antigamente já tinha se noticiado com a gripe suína, a gripe aviária ou o ebola em África, mas era uma notícia de um país longínquo, com uma
infecção que dar-se-ia no contato com animais silvestres. Né? Isso foi em meados da segunda quinzena de janeiro. Em fevereiro começou-se a ter algumas sinalizações de que isso estava fugindo do controle. Me lembro que na virada de fevereiro para março, recebi uma notícia, uma mensagem do meu vice-diretor na faculdade, cuja filha estudava e morava na Itália, dizendo que as coisas lá tinham ficado bastante graves e que a Itália estava se fechando por conta da pandemia. A partir daquele momento, eu, como imagino boa parte da população, comecei, e a população começou a se preocupar com este fato, e logo em março nós tivemos um fechamento. Eu me lembro de, na primeira semana de aulas do ano letivo do ano passado, ter me reunido com os servidores que estavam na faculdade, no pátio, dizendo, olha, a partir de amanhã, fiquem em casa até segunda ordem, e tudo que se fez a partir daí foi tentar reagir à contingência diante de uma pandemia que não se sabia como ia ser, quais os efeitos ela ia ter, como combatê-la e quanto tempo ia durar. E desde então nós fomos permanentemente surpreendidos com guinadas, com mudanças bruscas de previsões. Mais do que isso, uma pandemia que atingiu a um mesmo tempo, de forma universal, digamos assim, todos os países e toda a população do globo. E isso nos trouxe uma série de aprendizados. Né? O primeiro aprendizado que eu trago a vocês é que a pandemia reforçou, né, se é que isso era necessário, uma compreensão, a percepção da imperiosidade das soluções de políticas públicas. O público e o privado, eu posso dizer a vocês, que foi requalificado, foi redesignado a partir do exemplo da pandemia. A pandemia nos mostrou, com um altíssimo custo, no caso brasileiro, qual é o preço que a ausência ou a tibiez de políticas públicas pode acarretar para uma população. Nós aprendemos pelo exemplo ruim, como a incapacidade de formular políticas públicas estruturais, que até funcionaram bem, e contingenciais, que funcionaram muito mal, é algo com reflexos na vida de todos nós. Ricos, pobres, vivendo em cidades centrais, vivendo nas periferias, vivendo nos rincões do país, todos, né, de uma certa forma, sofreram mais os efeitos da pandemia pela falta de políticas públicas, pela falta de ação pública, do que pelos próprios efeitos da pandemia. Quando um país não tem uma capacidade de formular e implementar políticas públicas, por exemplo, de vacinação, até tínhamos, e conseguimos desempenhar no que era política pública estrutural muito bem, mas no contingencial fomos um fracasso. Com o atendimento de uma maneira integrada do país todo, com a capacidade de ser rápido para adquirir insumos, com a capacidade de agir do ponto de vista de políticas públicas nacionais, como é o caso não só da saúde, mas da educação, dos programas de apoio econômico. Então, a primeira lição que nós extraímos é a da imprescindibilidade, da imperiosidade de se terem soluções de políticas públicas. Eu posso discutir isso, não acho que seja o caso, eu nem tenho uma posição que fosse arredia à cooperação dos privados no fornecimento de vacinas, não se trata disso. Mas o evento vacinal demonstra como soluções fragmentárias, individualizadas, nada servem diante de situações como essa. Eu, como muitos de vocês conhecem, eu estou longe de ser daqueles que acham que a ação pública é o primado da aventura e a ação privada é o primado do vício. Muito pelo contrário. Mas tem coisas que só o Estado pode fazer. Numa situação como essa, e vamos ser aqui, explorar os exemplos de manual. Quando nós estamos diante de guerra, não há solução privada.
Quando nós estamos diante de uma catástrofe, um furacão, um terremoto, não há solução privada. E quando estamos diante de uma pandemia, vimos na pele que não é possível ter uma solução individualizada, uma solução privada. Então, o primeiro aprendizado que eu extraio é a da imperiosidade das políticas públicas, a imperiosidade do Estado para certas intervenções, que são intervenções que só podem ser concebidas de forma holística, integral, universal e coordenada. Segunda lição que eu extraio da pandemia, e no caso brasileiro ela é muito grave, é a importância da cooperação federativa. Numa federação como a nossa, e eu ouso falar isso à frente de uma professora de teoria geral do Estado, que sabe de federalismo mais do que eu, num país como o federalismo brasileiro, a cooperação federativa é fundamental. É uma necessidade premente. E nós aprendemos isso na pandemia pelo que deu certo e pelo que deu errado. Pelo que deu certo, hoje é um consenso. O sistema de cooperação federativa do Sistema Único de Saúde corroborou, contribuiu para que a tragédia não fosse maior entre nós. Seja na ação, na capacidade de atender aos necessitados enfermos, seja mesmo agora, com toda a dificuldade da aquisição tardia e randômica de vacinas, no sentido de fazer uma vacinação que, com todas as contingências, com todas as dificuldades, tem sido bem sucedida. Porque existe uma capacidade de cooperação federativa. Então, aprendemos pelo que deu menos errado ou deu certo, e, de outro lado, aprendemos aquilo que deu muito errado. E no que deu errado, não preciso lembrar ninguém, a perda de energia, a perda de tempo vital numa pandemia, nas brigas entre União e Estados, União e municípios, Estados e municípios. Quando nós entramos numa competição federativa, o fracasso está contratado. É inegável. Né? Quando eu faço estoque de um insumo sem necessidade e evito de que um outro estado que está necessitando tenha acesso a esse insumo, eu estou contratando o fracasso. Então, segunda lição que eu tiro é que nós precisamos avançar muito, mas muito no país, mesmo fora do contexto pandêmico, nos mecanismos de cooperação federativa. Eu costumo brincar com o exemplo que, para mim, é o mais ilustrativo, que é o do saneamento básico. Nada a ver com a pandemia, mas é um exemplo ilustrativo. O saneamento básico é um caso de como o fracasso é inevitável quando há competição federativa. Nós estamos há mais de 20 anos brigando, estados e municípios, para saber quem é o tal titular do serviço de saneamento básico. E nesses 20 anos, ninguém se preocupou em universalizar o saneamento. É inacreditável. Por falta de cooperação federativa, ou, se quiserem, por excesso de competição federativa. Segunda lição, a importância da cooperação federativa, a necessidade dos entes trabalharem em coordenação. Não vou nem falar de cooperação, mas em coordenação. A terceira lição é, de certa forma, a percepção dos limites que existem nos mecanismos unilaterais, nos mecanismos extroversos para uma situação como essa. No começo da pandemia, uma parcela dos administrativistas raiz, mais old-fashioned, diziam que a pandemia ia demonstrar que o direito administrativo era mesmo o direito da extroversão, da imposição, da imperatividade, da requisição, da ocupação, etc., porque uma pandemia ia tornar isso inevitável. E o que nós vimos? Nós vimos que isso não funciona. Não funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Em abril desse ano, nós começamos a chegar muito, muito perto em alguns estados. Passamos do ponto da saturação das vagas de UTI. E aí se começou a falar da requisição de leitos de UTI de hospitais privados. O que nós vimos a partir daí? Nós vimos a seguinte circunstância. De um lado, onde se tentou a requisição, ela não funcionou. Né?
E em outros estados, em que ao invés da requisição, se fez um acordo de cooperação entre a rede pública e a rede privada para recebimento de doentes, quando tivesse disponibilidade de leitos, funcionou muito bem. A tal ponto que, num dado momento, você teve a demanda inversa. A rede privada saturou e você precisou ter um canal de comunicação para ocupação de leitos de UTI de redes da rede pública, que naquele momento tinha uma disponibilidade maior. Quando você teve na rede privada, né, a um alto custo, uma total suspensão dos procedimentos eletivos que dão para as redes hospitalares grande parte da sua receita, para dedicar leitos para atendimento não só dos clientes da saúde privada, da saúde suplementar, mas também para atender pacientes da rede pública, você teve um funcionamento dos mecanismos de cooperação público-privada e não de meramente requisição. Os instrumentos intrusivos só foram ameaçados como uma ferramenta da União na guerra federativa, que é tudo que nós não precisávamos naquele momento. Então, eu acho que, por outro lado, foi muito importante que nós tivéssemos a percepção de que, muitas vezes, usar os mecanismos de extroversão, de imperatividade, é menos eficiente que os instrumentos de cooperação. Dou outro exemplo a vocês. Se, num dado momento, a União ou algum Estado tivesse executado uma requisição dos kits de exames de PCR dos laboratórios de diagnóstico privados, eles teriam conseguido retirar, então, esses kits de exames, que eram escassos, naquele momento, e esgotar, utilizar esses kits de exame integralmente na rede pública. Certamente, vocês vão de convir comigo, que esses laboratórios, essas clínicas, não mais comprariam, não mais importariam kits de exame para serem requisitados na sequência. Elas simplesmente cessariam as compras e continuaria um mês, duas semanas depois, havendo falta de kits de exame. Como isso funcionou? Vários laboratórios em vários estados firmaram rapidamente convênios ou acordos de cooperação com o Sistema Único de Saúde e passaram a receber pessoas da rede pública para fazer testes de PCR ou com valor reduzido ou mesmo num certo número de forma gratuita. Portanto, uma terceira reflexão diz, ao meu ver, com o quanto que nós temos que avançar no sentido de, que é algo que o direito administrativo contemporâneo sinaliza com muita propriedade, no sentido de deslocar o eixo da unilateralidade, da impositividade, para um eixo mais horizontal dos instrumentos de cooperação. A quarta lição, que já foi aventada aqui no início pela Procuradora-Geral do Município, diz respeito ao impacto nos contratos em função de uma pandemia. Claro, todos nós sabemos que a pandemia é uma alha extraordinária que colhe os contratos como um todo. Porém, esse alcance dos contratos com essa alha extraordinária, ela nos pôs diante de duas discussões. A primeira é como considerar uma alha extraordinária um evento que atinge toda a economia, todos os agentes econômicos, todas as esferas da produção econômica, se não, claro, de maneira igual, não é, mas de maneira uniforme, generalizada. Não uniforme, mas generalizada. E isso é algo que nós ainda estamos um pouco procurando situar. De outro lado, o impacto da pandemia nos contratos não foi uniforme. Né? Alguns contratos tiveram um impacto menor. Uma empresa contratada por um município para fornecer merenda, talvez teve um
uma redução da quantidade de merenda, ou talvez teve que agregar alguma facilidade a mais para a entrega diferenciada dessa merenda. Mas, por outro lado, se nós pensarmos num município que tivesse contratado um espetáculo, um evento cultural, um show de entretenimento para os seus munícipes, esse contrato se tornou um contrato absolutamente inservível, imprestável, que deve ter sido rescindido. No que toca aos contratos de delegação, concessão de serviço público, parcerias, concessões de uso, etc., o impacto da pandemia nesses contratos fez emergir uma figura que até então era uma figura meramente acadêmica, que é a figura dos contratos irreequilibráveis, qual seja, aqueles contratos cujo equilíbrio ou reequilíbrio econômico-financeiro é inviável. Né? Por exemplo, vocês podem imaginar o que significa para um contrato de concessão de aeroportuária o que nós tivemos nesses 2 anos. Né? Agora começa a se voltar a ter algo próximo da movimentação razoável nos aeroportos. Os aeroportos ficaram absolutamente abalados. Imaginem vocês o que acontece num contrato de concessão de um centro de eventos. Né? Esse contrato é um contrato que dificilmente vai ser reequilibrável, salvo se houver uma nova pactuação com uma condição muito diferenciada para os prestadores. Então, o terceiro impacto que eu vejo aqui, né, é o impacto que nos leva a rediscutir quais são os potenciais, na verdade, o quarto impacto, quais são os potenciais de interferência, de alcance que estes eventos da pandemia trouxeram para os contratos administrativos. Um quinto impacto, uma quinta lição, é a lição do quanto alguns conceitos jurídicos nos trouxeram algum tipo de perplexidade. Dou um exemplo para vocês. Os órgãos de controle, o aprendizado na gestão dos contratos públicos, nos acostumou a lidar com o termo preço de mercado. Porém, como você pode trabalhar com a ideia de preço de mercado numa realidade pandêmica? O que nós aprendemos é que isso é absolutamente inviável. E eu torço para que isso continue sendo tido como inviável quando se for controlar contratações feitas no contexto pandêmico. Eu trabalhei voluntariamente lá no âmbito da Universidade de São Paulo com um projeto muito bacana, dirigido pelos professores da Escola Politécnica, que desenvolveram em tempo recorde um equipamento de ventilação pulmonar para atender a demanda de respiradores, que, como vocês sabem, num dado momento, foram absolutamente exauridos no mercado internacional. E esses equipamentos, que foram desenvolvidos com tecnologia brasileira, de professores da Escola Politécnica, depois de terem sido desenvolvidos e aprovados, passados nos testes, eles precisavam e precisam ser produzidos. E para produzir esses equipamentos, você precisa comprar certos insumos, certas peças que compõem permitem que se faça aquela assembleagem do equipamento desenvolvido na Poli. E minha colaboração, claro, foi na parte jurídica, no sentido de orientar e fazer
Professor Floriano, eu acredito que quando, sem querer, o senhor acabou travando seu microfone. Está sem áudio, coisa de 30 segundos. O senhor está sem áudio. Só ativar o microfone, por favor. Agora sim. Agora sim. Então, eu falava que nesse projeto que nós trabalhamos lá na Escola Politécnica, assessorando os colegas da Escola Politécnica, o projeto Inspire, quando eles começaram a produzir, eles precisavam adquirir insumos, e os insumos variavam, em uma semana, 800% no mercado internacional. Ou seja, não é possível, num contexto como esse, ou não foi possível, se trabalhar com os critérios de precificação e de orçamentação que tradicionalmente balizam os contratos públicos. Então, a quinta lição é que alguns conceitos teóricos que nós nos acostumamos a lidar, em contextos limite, em situações limítrofes, não são conceitos aplicáveis, têm que ser afastados. A sexta lição que eu tiro, e com isso eu já começo a chegar ao final, é que a pandemia nos trouxe mais claramente a obrigação de modular, de sopesar a responsabilização dos dirigentes em decisões de risco, em decisões limite. Esse tema foi endereçado, vocês lembram bem, na ação direta de inconstitucionalidade 6427, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal julgou, analisando a constitucionalidade da medida provisória 699, que depois caducou, e o debate no Supremo, quem não acompanhou, vale a pena dar uma olhada, foi muito interessante. Não é possível que nós continuemos a tratar o administrador público como alguém suspeito a priori. E mais ainda, como alguém suspeito no contexto de pandemia. Vocês vão estar pensando, mas no conceito de pandemia teve esquemas para vender vacina. Sim, criminosos, pessoas inescrupulosas, sempre vai haver. Mas vejam vocês como que nós podemos lidar com situações como a seguinte. Imaginem que um prefeito, um homem previdente e extremamente diligente, quando começou a pandemia, em março do ano passado, ele preocupado, consultou os médicos, os especialistas da cidade e entendeu que era necessário criar 50 novos leitos de UTI. E se esmerou, virou noite para tentar conseguir os 50 leitos de UTI e eficiente e precursor que conseguiu contratar equipamentos, leitos, áreas, etc., e instalar 50 leitos de UTI a um preço caro, mas conseguiu que a cidade tivesse esses leitos. Porém, para a sorte daquela cidade, no pico da pandemia, ele só ocupou 20 leitos, ou 25 leitos. E 25 leitos ficaram ociosos. Eu posso responsabilizar esse administrador por violar o princípio da economicidade, por fazer gastos ociosos de recursos públicos, sendo que ele, ao tomar a decisão, não tinha nenhum elemento, nenhum histórico, nenhuma base para dizer se iam ser 20, 30, 50 ou 70 pessoas enfermas precisando de UTI ao mesmo tempo? Notem que, muitas vezes, a lei oferece soluções para situações normais. E eu conto um exemplo patológico que ilustra essa última lição. Vocês devem ter acompanhado, isso foi tragicamente demonstrador do que eu fui falando. Em novembro do ano passado, a pandemia começou a declinar. Ali por volta de outubro, os municípios, os estados, começaram a desativar leitos daqueles hospitais de campanha. Por volta de outubro, final de setembro, outubro, novembro. Desativar. E ninguém entendeu direito por que esses hospitais estavam sendo desativados.
a pandemia continuou declinando, naquele momento muito fortuito, novembro e tal. Da virada de dezembro para janeiro, em janeiro desse ano, ela voltou a se intensificar. Né? E aí começou a ter uma nova saturação da rede e os hospitais estavam desmontados. Voltaram a fazer contratações por emergência para, de novo, reinstalar os hospitais. E fizeram isso em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E, de novo, os hospitais estão sendo desmontados. Se houver uma nova onda, é provável que haja um novo problema. E por que isso foi feito, já que os hospitais estavam montados? Por conta dos 180 dias do artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações. Contratação emergencial só pode perdurar por 180 dias. Nunca alguém havia pensado uma situação como essa, de uma pandemia em que a situação de emergência perdura por mais de 180 dias. Os 180 dias são interessantes? São. Para uma ponte que rui, para uma inundação, eventos que são imprevisíveis, mas que eles se esgotam no tempo. Os 180 dias não servem para uma situação pandêmica. Porque a pandemia não só perdurou e perdura há quase 2 anos, como a gente ainda não sabe se vai estar, oxalá estejamos, livres de crises ou de picos ou de novas ondas no final desse ano, no último trimestre desse ano. Portanto, o direito público, e esse é o último aprendizado, ele precisa se desenrijecer em certos contextos para ter a flexibilidade baseada na razoabilidade para enfrentar situações que, como eu falei no começo, são situações não só de imprevistos, mas de imprevisíveis. Né? Situações em que o incerto se torna a regra e não a exceção. Queria agradecê-los, reiterando que o que fiz aqui foi compartilhar reflexões em processo, né? E, em grande medida, ter um raciocínio que, me parece, ilustra as minhas conclusões em relação à experiência da pandemia, que eu espero, insisto, que esteja acabando e espero poder, em breve, escrever esse artigo já sobre o passado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Floriano, pela exposição maravilhosa. Nossa, eu confesso que não sabia do senhor, seu pai, que era procurador do município. Então, mais um motivo para ficarmos honrados com a sua presença, além da própria autoridade acadêmica que temos aqui na nossa escola e que nos honra muito. Secretária Eunice, antes de encerrarmos, a senhora gostaria de fazer alguma colocação, por favor? Sim, muitos agradecimentos, né? A doutora Marina Martinez, e muitos agradecimentos ao professor doutor Floriano de Azevedo Marques Neto, que nos propiciou uma aula magna e nos chamou a atenção para questões tão importantes e tão graves, né? Presentes na nossa atuação administrativa, pública, e em meio ou no momento de uma crise. Professor Floriano, vamos aguardar com ansiedade o seu artigo, mas aqui ficam os nossos agradecimentos pela seu comparecimento, por compartilhar conosco conhecimentos, experiências. Meus parabéns e muito obrigada. Mas, ainda antes de devolver a palavra ao doutor Roberto Angotti, eu queria agradecer à secretária municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a secretária Silvia Greco, que enviou 2 intérpretes em Libra, que estiveram conosco, fazendo toda a interpretação, o Edson e a Elisa. Muito obrigada também. Um abraço forte, doutor Floriano, meus parabéns, muito obrigada, doutora Marina, e dizer sempre, né, mais uma vez, o quanto a Secretaria Municipal de Justiça
né, se realiza os seus objetivos, suas atribuições com o Sejur, com a Procuradoria-Geral do município. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Doutora Marina, quer fazer uma breve despedida para o nosso público, por favor? Opa, ligando aqui. Boa noite a todos. Então, eu agradeço pela participação, por poder contar aí com a companhia de tanta gente ilustre e tão agaloada, né, de credenciais como o professor Floriano e a professora Eunice. Dizer que muito dos sentimentos e das conclusões que o professor Floriano chegou por conta da pandemia, eu também cheguei de certa forma, então também aguardo com ansiedade o artigo quando ele for publicado, mas já posso, assim, de minha parte, confirmar que aqui nós tivemos as mesmas impressões que o senhor. Enfim, então, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, doutora Marina. Professor Floriano, o senhor que é a grande estrela da nossa noite, por favor, faça a sua despedida, então. Muito obrigado. Eu só tenho aqui uma palavra de, mais uma vez, agradecimento, fazendo gosto que na próxima oportunidade, professor Eunice, eu possa estar presencialmente com vocês para abraçá-los e cumprimentá-los a todos e todas e dizer que é uma satisfação, como eu falei de início, estar na Casa dos Procuradores, mesmo virtualmente, o que faz também e permite a oportunidade de homenagear meu falecido pai. Muito obrigado. Obrigado, professor Floriano. Bom, só tenho a agradecer aos nossos participantes, secretária Eunice, doutora Marina, professor Floriano, muito obrigado. Nossos intérpretes, Edson e Elisa, também aproveitando para registrar meu agradecimento para a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a equipe do Sejur, na pessoa da Letícia, que está aqui nos bastidores dando nosso apoio técnico, e, claro, principalmente aos nossos espectadores. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom fim de semana.